Ângelo Viana, criador do Método Moto. Eu te ensino a pilotar com segurança, sem que você corra riscos à sua vida, a vida de quem você mais ama, e possa aproveitar a moto do jeito que ela é, conferindo o prazer que ela entrega para você. E principalmente, e esse é o objetivo final, voltando vivo para casa e para quem você mais ama. Tá bem? Tudo bem? Ótimo, então. Bom, que hoje eu vou trazer para vocês aquilo que a gente chama de motomática. Motomática é um trocadilho com matemática, tá? E, pessoal, a motomática é uma explicação carinhosa para a base do que a gente chama de direção situacional, que muita gente não sabe o que é. Aliás, ninguém sabe o que é, porque é um conceito que não é muito usado no Brasil. É raro encontrar alguém que fala: "Eu sei o que que é a direção situacional", e, a motomática explica a base da direção situacional, que é a base do método Moto. Da onde vem a direção situacional? Direção situacional foi estudada a princípio nos pilotos de caça da Força Aérea Americana, não era direção, era pilotagem situacional, e basicamente se descobriu que, a depender do entendimento de algumas situações, o piloto conseguia prever os movimentos do inimigo. E aí a turma tirou lá de cima o assunto e trouxe para baixo. Começou-se a aplicar os conceitos e as técnicas, principalmente para viaturas policiais de 4 rodas, e na sequência fez-se uma adaptação para viaturas policiais de 2 rodas. Então, a direção situacional é uma coisa exclusiva, e tem o seu nascedouro na pilotagem policial, né, e é a base do método Moto. É por aqui que a gente começa. Quando a gente vai apresentar a direção situacional para o aluno, ele já tem uma base profunda nos módulos anteriores, e quando ele se depara com aquilo, o mundo de novo reabre à frente dele, tá bom? E o que eu vou tratar com vocês hoje é o principal pilar da direção situacional. E é claro, eu sempre gosto de falar isso, porque para que não fique dúvida e para que não fique nenhum tipo de frustração de todos, é uma aula, mas eu quero ressaltar para vocês que não é um assunto exaustivo. Então eu vou apresentar para vocês o que eu chamo de motomática, né, um trocadilho com matemática. Motomática, a equação do motociclismo seguro. Eu aposto que você vai adorar e você já vai poder usar, porque é uma atitude, é um assunto comportamental, então você pode usar de imediato. E eu vou chamar a atenção para algumas coisas que você nunca viu, nunca percebeu, e eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Motomática, que diabo é isso? Motomática é um trocadilho, eu vou patentear esse nome, porque ele é um trocadilho com matemática, né. E na verdade, quando eu falo da equação do motociclismo seguro, a equação vem de um tom matemático, e eu achei que tem tudo a ver nomear essa equação de motomática, tá bom? Que equação é essa? Qual que é a equação que vai tornar a sua pilotagem segura de agora por diante? É a observação de 4 fatores. E olha, acreditem, esses fatores que eu vou falar agora, eles não se encerram somente no nome, tá? Porque eu vou falar os 4 fatores, e aí vai ter muita gente que vai falar assim: "Ah, então, mas ó, eu vou destrinchar cada fator desse em um monte de coisa". Então não perca, porque tem um monte de coisa que vocês, não percebem em relação a esses fatores, tá bom? Vou trazer de primeira mão, de antemão para vocês, não de primeira mão, tá? Porque os meus alunos têm acesso a isso, mas vocês vão ter. Motomática, que equação que é isso? Ó, é uma equação super simples, é uma equação aritmética de soma, tá bom? E quais são os fatores? Distância, tempo, pensamento, opções. Então é distância mais tempo
mais pensamento, mais opções. Uma automática. Mas e aí? Acabou? Ah, eu já sei disso tudo. Distância, tempo, pensamento. Não sabe não. Vamos começar a destrinchar, tá bom? Primeiro elemento da equação que eu chamo de motomática. O primeiro elemento é o elemento distância. E eu sei o que que você está pensando. Você está falando assim: "Ah, já sei, porque distância, ele vai falar que distância eu tenho que manter distância". Vamos lá, vamos destrinchar? Eu vou trazer para vocês 4 aspectos sobre distância, vou chamar a atenção para algumas coisas, e um desses aspectos eu vou abrir 2 questões, 2 colocações que são importantes, tá bom? Pilotar uma moto, pessoal, e se manter seguro na moto, não é sobre o quão rápido ou não você irá, mas o quanto você consegue ficar distante dos veículos. E quando eu falo ficar distante dos veículos, eu não estou só me referindo a tomar a distância de segurança, tá? Você sabe qual é a distância de segurança? Daqui a pouco eu vou te ensinar a calcular a distância de segurança, tá bom? Mas quando eu falo que nem sempre uma pilotagem rápida representa a diminuição da distância, então nem sempre pilotar com velocidade representa diminuir a distância em relação ao veículo, e também, preste atenção, nem sempre pilotar devagar representa abrir distância dos perigos, abrir distância dos veículos. Então, ó, atenção, porque a distância tem a ver com velocidade? Tem, mas é um elemento. A distância não é guarnecida 100% pela velocidade. Portanto, você uma automática, né? Você não pode pensar que adicionando velocidade o tempo todo, você diminui a distância. E você também não pode pensar que cortando velocidade você vai aumentar a distância. Não necessariamente. Então, a primeira coisa para que você entenda, o primeiro elemento da equação que eu chamo de motomática, que é distância, é que nem sempre a velocidade é fator determinante para a distância, tá? Vou continuar destrinchando de uma maneira bem didática, vou continuar aprofundando, preste atenção. Distância de segurança não é porque agora você pensa comigo, já sei, né? Quando a gente fala que o primeiro elemento é distância, eu tenho que manter uma distância de segurança, mas distância de segurança não é só aquela que você toma do veículo da frente, mas também aquela que você gerencia em relação ao veículo de trás. Portanto, quando a gente toca no elemento da equação chamado distância, a gente provoca em você o seguinte pensamento: o meu cálculo de distância de segurança, ele deve ser de 360 graus, tanto em relação aos veículos e perigos que vão à minha frente, como também em relação aos veículos e perigos que estão atrás de mim, e também aos veículos e perigos que ficam na minha lateralidade. Cuidado com isso, porque depois que eu falo parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque a maioria das pessoas, por conta do afunilamento do campo visual, só consegue, olha só consegue pensar na distância frontal. A maioria dos motociclistas, de novo, vou repetir, por conta do afunilamento visual, o ato de afunilar a visão e olhar só para frente, e a gente já falou isso em outras lives, só consegue colocar a máxima atenção nas distâncias do veículo ou dos veículos que vão à sua frente. E esquecem completamente de guarnecer e de prestar atenção às distâncias laterais e às distâncias traseiras. Então, o primeiro passo da equação é que você preste atenção deliberada nas distâncias. E aí, pessoal, eu queria falar o seguinte, ó, pode ser mais uma prova de que distância não tem a ver diretamente com velocidade, porque pode ser
que você precise adicionar velocidade para guardar distância de segurança com um fator de velocidade mais alto. Então, distância não necessariamente tem a ver com velocidade, assim como também pode ser que você precise diminuir a sua velocidade para ajustar a distância, mas não em relação a aumentar a distância, em relação a se proteger, por exemplo, de um veículo que te ultrapasse em alta velocidade. Então, distância, primeira equação, primeiro item da equação, chamado motomática, não tem a ver com velocidade, tá bom? Mas e aí? Você falou, 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 e eu quero aprender como é que eu calculo uma distância de segurança. Como é que eu vou medir uma boa distância? Como é que eu faço o cálculo de mensurar uma boa distância? Você vai usar o que a gente chama de tempo de percepção e tempo de reação. Olha, isso é elemento de aula, tá bom? Então eu vou explicar, mas vou tentar explicar rápido para a gente não gastar muito tempo. O ser humano comum, o ser humano comum, ele é, ele tem um tempo médio de percepção de perigo na ordem de 0,75 de segundos. Ó, é menos de um segundo, para que você veja determinado fato, né, e entenda aquele fato, 0,75 de segundo, tá bom? E também, dentro de 0,75 de segundo, perceba que aquele fato é um fato que propicia risco ou perigo, 0,75 de segundo. Eu não vou entrar no detalhe de como é que isso se processa. E o ser humano médio, quando eu falo ser humano médio, é um ser humano que está pleno nas suas capacidades e faculdades mentais. Ele não está embriagado, ele dormiu bem e não está tomando remédio. Tá? Um ser humano que está pleno nas faculdades mentais e físicas, tá bom? E ele usa mais 0,75 de segundo para processar a informação de perigo e pensar no que vai fazer. Preste atenção. Ele usa 0,75 para perceber que aquilo é um perigo. E ele usa 0,75 para processar aquele perigo e determinar que aquilo realmente vai machucá-lo. Isso somado dá 1,5 segundos, 1,5 segundos. 1,5 segundos, tá bom? Atenção, porque este é um valor médio. O ser humano normal gasta 1,5 segundos para perceber, processar. Não é para fazer alguma coisa. Atenção para isso. Não é que 1,5 segundos você vai fazer e resolver o assunto. Não. A partir de 1,5 segundos é que ele vai processar o começo da ação. No primeiro segundo até o segundo e meio, ele vê, entende, processa e pensa no que vai fazer. 1,5 segundos. E depois de 1,5 segundos, ele começa a tomar ação. Tá? Por que que esse dado é importante? Porque 1,5 segundos representa muita movimentação da moto. Eu já vou explicar isso daqui a pouquinho no próximo elemento, tá bom? Como é que a gente coloca uma boa métrica de distância? A métrica mínima de uma boa distância de segurança é de 2 segundos. 3 segundos, a depender de onde você esteja. Por exemplo, rodando numa estrada a 120 por hora, 3 segundos representa um espaçamento do veículo da frente enorme. Isso vai favorecer penetração de outros veículos entre você e o veículo da sua frente. Isso serve especialmente para condução de grupo. Então, nem sempre 3 segundos é uma boa métrica, nem sempre 4 segundos é uma boa métrica. Na mínima das vezes, na mínima métrica das vezes é 2 segundos. Então, o mínimo é de 2 segundos. Entenderam por que 2 segundos? Já expliquei. Porque é 1,5 segundos. Tempo de percepção mais reação, e a boa regra de segurança deu mais meio segundo, porque ela entende que as pessoas têm tempos de percepção e reação variados, mas isto é de milésimos de segundo. A métrica é sempre de 2 segundos, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, como é que você calcula a distância? Como é que você usa os 2 segundos? Já já a gente fala. Mas olha só, a distância
da equação, o primeiro elemento da equação de segurança, que é distância. A distância tem nascedouro, a distância segura só nasce a partir de um bom posicionamento na via. Se não houver um bom posicionamento na via, ou seja, se colocar do jeito certo, no ponto certo, no momento certo, na condição correta, não nascerá a distância de segurança. Então, olha, para que a distância de segurança nasça, é claro que você pode guardar os 2 segundos, é claro que você pode aumentar isso, se for o caso. É claro que você tem o conhecimento agora que você precisa manter questões de segundos à frente e de trás também, mas especialmente saiba que estes segundos de segurança, que representam distância no final da ponta, só nascem se você estiver posicionado do jeito certo. E tem formas para se posicionar. É o módulo 8 do método Moto, que o pessoal vai ter acesso amanhã, tá bom? Mas então, posso usar a regra dos segundos? Deve. Como é que você calcula os 2 segundos? Eu vou te ensinar de uma maneira muito breve como é que você pode calcular os 2 segundos e como é que você vai usar isso, tá bom? Na estrada, vamos para a estrada primeiro, né? Que qual como é que a gente mede os 2 segundos? É muito fácil. Você escolhe o veículo que você quer se manter a uma distância segura, você escolhe um ponto do acostamento, e esse ponto precisa ser estático, ele não pode ser um ponto em movimento, né? Você não pode usar como referência um outro veículo, porque senão o cálculo vai dar errado. E você faz a seguinte medição: você olha para o carro da frente ou a moto, enfim, e na hora que o carro ou a moto passar na frente daquele ponto do acostamento que você escolheu, você que vem atrás começa a contar. 1001, 1002. No 1002, você deve chegar ou se aproximar daquele ponto que você escolheu como referência, tá bom? Essa é uma metrificação básica. Tem uma variação em função da velocidade, é claro que tem, só que como a gente escolheu um ponto estático no acostamento, ela vai servir para ambos, tanto para o veículo que vai à minha frente, ou para a moto que vai à minha frente, como para mim também, tá bom? Então esse é um jeito muito simples de medir. Tem outros fatores para medir distância, mas essa é uma forma que você pode usar de imediato. Eu sempre digo que eu vou entregar alguma coisa para você poder usar de imediato, tá bom? Cálculo de distância do veículo que vem atrás. E aí agora a gente entra no cálculo de distância de dentro da cidade. Usa-se a mesma métrica? Usa-se a mesma métrica, uma vez que a velocidade de ambos tende a ser constante. Então escolha um ponto na calçada, escolha um ponto estático, 1001, 1002. Aí é que começa o problema, porque 1001, 1002, daqui a pouco vocês vão ver, eu acho difícil a gente ter alguém que mantenha essa distância que eu vou falar, mas eu vou falar, até para que você entenda. Vamos para a segunda parte da equação que eu chamo de motomática. O segundo elemento da equação é o que eu chamo de tempo. Então, o primeiro elemento da equação é distância. O segundo elemento da equação é tempo. E tempo, pessoal, no motociclismo é uma commodity muito valiosa, tá? E quando eu falo de tempo, eu não estou me referindo ao tempo de chegada, ou ao tempo de saída, ou ao tempo de trajeto. Não é isso, tá? Não entendo tempo como um tempo em relação à movimentação da moto, né? Tempo de saída, tempo de chegada. Não. Por isso que eu falo que vai muito mais além, tá? Quando eu falo do segundo elemento da equação, quando eu digo que o segundo elemento é o tempo que a moto se movimenta em relação à sua velocidade. Atenção, atenção. Quando eu falo para vocês que vocês desconhecem a equação e desconhecem os meandros de cada palavrinha dessa, não é brincadeira, tá bom? É por isso que eu tô aqui. Então, vamos nessa, ó. Segundo elemento da equação é o tempo. E o tempo é o tempo em que a moto se movimenta, é o
tempo que a moto se movimenta em relação à sua velocidade, tá bom? Que é isso? Antes de explicar o que é isso, eu tenho que dizer que isso implica diretamente na percepção e reação. Quando eu falo de tempo, eu coloco o tempo como um elemento físico que vai traçar a quantidade de espaço, portanto, distância, que a moto se movimenta em função de um certo tempo. Vou repetir. Quando a gente traz o tempo para dentro da equação de segurança, a gente quer dizer que é o tempo em relação ao movimento da moto. Ou seja, é a quantidade de espaço que a moto vai percorrer em relação a um tempo pré-estabelecido. Portanto, olhar para a questão do tempo é fundamental para se manter a segurança, tá bom? Vamos entrar mais um pouco, porque às vezes o conceito e eu sempre me policio para tentar ser, o mais claro possível, tá bom? Porque muitos conceitos desses usam física. E moto, já expliquei, já disse, é um jargão meu, moto é física e fisiologia. Você que fugiu das aulas de física, aqui a gente também trata de física e fisiologia, não fuja, tá bom? O tempo implica diretamente no percurso que a moto fará, até uma parada total, tempo de frenagem. Então, por exemplo, preste atenção, tá? Estou usando aqui como métrica um tempo de frenagem, tá? A 60 por hora, atenção para isso, porque muita gente não sabe. A 60 quilômetros por hora, 0,75 de segundo, ou seja, tempo de percepção, equivale a uma movimentação de 16,66 metros. Ou seja, a 60 por hora, a sua moto percorre 16,66 metros em 0,75 de segundo. Ou seja, em 1,5 segundo tempo de percepção e reação, a sua moto percorre 32 metros. 32 metros é o tempo que você vai gastar para ver, perceber e pensar no que vai fazer. E só depois de 32 metros é que você vai começar a processar a reação, vai começar a executar a reação. Mas agora vem a questão, né? Quantos de vocês, no ambiente urbano, mantém 32 metros do veículo que vai à sua frente? Vou fazer um silêncio aqui. Quantos de vocês mantêm uma distância de 32 metros, sabendo que a 60 quilômetros por hora, 0,75 de segundo equivale a 16 metros, e mais 0,75, mais 16 metros, portanto 32 metros para perceber o perigo e pensar no que vai fazer? Quantos de vocês mantêm distância? Eu acho que muito poucos, muito poucos. É característica típica de quem ou está começando ou já está dentro de uma amplitude e tem uma métrica para isso também, de segurança, manter essa distância. A grande maioria não mantém. A grande maioria vai colado, mantendo 5 metros, no máximo. Então, atenção para isso, porque não é o que eu quero colocar, é o que a física coloca para vocês. Se você gasta 1,5 segundo, e se 1,5 segundo a 60 por hora representa 32 metros, não dá para andar colado. Esta métrica serve tanto na estrada como na rodovia. Perdão, tanto na cidade como na rodovia. É isso, tá bom? E aí, o meu amigo aqui, ele fala assim, ó, na rodovia tem como manter, mas na cidade não dá. Dá. Tem forma para isso. Posicionamento de via. Tem um jeito específico para que você ganhe movimentação. E aí, eu não vou entrar no conceito, mas tem um conceito de frenagem enviesada, tem um conceito de mudança de faixa para ganho de tempo, tem uma série de coisas, tá bom? Então, ó, essa é uma coisa muito comum que eu escuto,
tá? A maioria das pessoas vira para mim e fala assim: "Não dá para manter 20, 30 metros do carro da frente na cidade". Não, não dá. Realmente o trânsito é cruel, você anda sempre perto, mas tem uma forma, algumas formas que fazem com que você amplie o tempo e potencialize frenagem, uma série de coisas, tá bom? E ganha-se tempo com isso. E se você ganha tempo, por consequente, você ganha espaçamento, que é uma outra coisa que a gente vai falar, que aliás tem a ver com distância, tá bom? Então, ó, não é sempre assim. Sendo assim, você tem 1 segundo para pensar e se livrar do problema. Não dá tempo, não dá tempo. A gente fala diretamente sobre velocidade, que nada mais é do que o tempo versus a distância. Então, quando a gente fala de tempo, o conceito de tempo está diluído no conceito de velocidade também, tá bom? Ó, tô dando já outras dicas. Presta atenção. Vou andar um pouquinho mais rápido para a gente não ultrapassar nosso tempo. Tempo, tá bom? Próximo elemento da equação chamado motomática, pensamento. Pensamento. "Ah, agora eu vou desligar isso aqui, porque é claro que eu penso quando eu piloto a minha moto". Então, bonitão e bonitona, né. O pensamento diz respeito a outras coisas, outras coisas. Paulo, já vejo aqui a sua questão, tá bom? Aqui, quando a gente fala de pensamento como o terceiro elemento da equação chamado motomática ou equação de segurança para o motociclismo, que guarnece a direção situacional, como eu abri explicando para vocês na live. Quando a gente fala em pensamento, aqui a gente se refere a o rápido processamento das informações que tem por base o conhecimento. E agora começa um problema, porque de nada adianta você achar que domina o terceiro elemento da equação, que se chama pensamento, se você não tem o conhecimento do que se deve fazer. E aí, agora é um chão perigoso, porque é dentro desta fase que os vícios de pilotagem aparecem, e é dentro desta fase que os vícios de pilotagem afetam a todos. O nível de atenção, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o terceiro elemento, o pensamento, ele está diretamente ligado ao nível de atenção. E o nível de atenção do pensamento e logo do tempo que você se dá, depende de processar a informação. E para processar a informação, é preciso saber o que se está fazendo. Tá tudo conectado, tá bom? Se dar o tempo para pensar, se presentear com o tempo para pensar, é manejar a sua distância também. Logo, pilotar rápido demais, ou colado demais, ou fazendo curva errada, ou freando errado, vai matar o pensamento, porque não haverá tempo para processar o risco e perigo. Preste atenção, quando você erra deliberadamente, você desarma o pensamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre vício de pilotagem? O vício de pilotagem tem por característica desarmar o pensamento lógico em relação à situação de perigo. É por isso que o vício de pilotagem é tão perigoso. E quando você desarma o pensamento, você desarma o tempo de reação. É tudo conectado. Não sei se eu estou indo muito longe, mas preste atenção, porque eu estou dando muita coisa para vocês, tá bom? Se dar o tempo necessário, mediante a distância apropriada. Ó, primeiro eu falei, se dar o tempo necessário em relação a uma coisa. Agora eu estou falando, se dar o tempo apropriado. Se dar o tempo, se presentear com o tempo apropriado, mediante uma distância apropriada, vai resultar num processo mental da situação. Você vai conseguir processar a situação.
Processando a situação, você entende o risco e ativa o pensamento necessário para resolver o problema naquele momento. Então, pensamento não é só pensar. Pensamento tem a ver com o tempo que você dá. E tem a ver com a distância, porque a distância inapropriada mata o tempo. E se você mata o tempo, você não se dá o tempo para processar o fato e pensar no que vai fazer. 075 o mais 075. Não tem tempo, não tem distância, não tem pensamento. Sacou o que eu estou dizendo? Não pilotar com atenção focada, pessoal, e deliberada, vai desequilibrar especialmente esse ponto da equação, tá? E aí, a gente tem um módulo lá dentro do método Moto, o módulo 4, que a gente fala de fisiologia aplicada ao motociclismo. E ali os alunos recebem 12 exercícios para aumentar a percepção, o tempo de reação, para aumentar a atenção focada, para aumentar, ligar o sistema vestibular, aumentar a visão periférica, uma série de coisas. Quando eu falo de pensamento, pensamento é guarnecido diretamente pelo tempo de reação, é guarnecido diretamente pelo tempo de percepção, mas, sobretudo, o pensamento nasce de atenção focada, deliberada, sistema vestibular e visão periférica. Como assim a visão periférica faz acontecer o pensamento de tempo de reação? Exatamente isso, tá bom? É isso. Quando eu falo em pensamento, eu falo nesse aspecto, pessoal. Quando eu falo em pensamento, eu falo, primeiro, ter base de conhecimento para poder processar o que vai acontecer à sua frente. Quando eu falo em pensamento, eu falo que não adianta pensar que está pilotando, sem que você esteja a base de conhecimento para te dar o resultado daquilo que vai ser solicitado no pensamento. Não adianta. Um outro ponto é que o pensamento tem a ver com a atenção deliberada. Eu já falei sobre isso aqui. Estou passando aqui nos meus rabiscos para não perder nenhum ponto para vocês, tá bom? Falei também sobre o pensamento em relação à distância e o pensamento em relação ao tempo. Então, ó, distância. Levo de novo vocês para o começo da live, para vocês entenderem um pouquinho de distância, e levo vocês para o segundo elemento quando eu falo de tempo. E tudo isso influencia no pensamento. Vocês estão vendo que é tudo conectado? Vamos para o quarto e último elemento da nossa equação de direção situacional, uma equação que eu apelidei carinhosamente de motomática, tá bom? O quarto elemento é chamado de opções. Que diabo é opções? Opções são os sis. Agora é a cereja do bolo dessa live. Quem está aqui vai ouvir, quem não está aqui, paciência. As pessoas perguntam para mim, para eu explicar melhor como é que funciona uma direção situacional, eu gosto de explicar dessa forma que eu vou explicar para vocês. E é claro que é uma explicação resumida, mas ela condensa muito bem o conceito, tá bom? E ela casa, ela orna muito bem com o que eu estou falando aqui sobre motomática, sobre uma equação de segurança, tá? Opções, que é o quarto elemento da equação, são os famosos sis. O que, que é se? Como assim se? E se isso acontecer? E se aquele veículo se movimentar nesse momento? E se esse veículo me ultrapassar? E se aquele veículo que está estacionado sair? E se aquele veículo resolver entrar no cruzamento sem me avisar? E se esse motociclista passar na minha frente? E se o corredor fechar? E se, sucessivamente. O que que isso abre para você? Pensar enquanto pilota. Ó, de novo, agora estou me referindo ao pensamento. Pensar enquanto pilota e antecipar situações vai fazer nascer em você, presta atenção, ó, enquanto você pilota, se você se ligar e começar a prever situações, ó, olhando o trânsito, falar, cara, e se aquele carro que está à direita, tô olhando para ele, ele tá com um cara que vai brotar para a esquerda. E se aquele carro virar para a esquerda? Automaticamente
automaticamente você vai usar o processamento de pensamento. E automaticamente você vai conferir opções. Essa é a base da situação, da direção situacional. Pilotar buscando mapear as situações vai adestrar a sua, presta atenção, vai adestrar a sua mente a sempre achar opções de saída. Por isso que o quarto elemento é opções. Pilotar buscando mapear as situações. É raro achar alguém que pilota buscando mapear as situações. Você pode estar pensando aí: "Nossa, isso é difícil, isso é impossível, isso é chato, porque quando eu piloto, eu me desligo". E eu não quero que você se desligue. Se você está aqui, é porque justamente você não é daqueles que gosta de se desligar, né. Eu prefiro me religar ao ato e o prazer de pilotar, do que me desligar completamente e ficar à mercê da sorte, tá bom? Então, pilotar é se religar ao ato de manobrar a moto, é trazer o prazer da pilotagem, porque você efetivamente domina a moto, certo? Presta atenção. É estar concentrado na pilotagem, como falou meu amigo Mazeuri aqui, tá bom? Pessoal, quando eu falo em opções, né, e eu falo que isso é a base, de fato, da pilotagem situacional, tá? Ache a situação em meio à pilotagem. Se antecipe a ela. Como? Buscando a solução para possíveis problemas. Preste atenção. E se você fizer isso, não haverá mais surpresa na sua pilotagem. Você simplesmente para de correr risco. Esse é um baita elemento, é uma chave de ouro que eu estou entregando para vocês. E que possivelmente você nunca colocou atenção. Mas se você daqui para frente ligar o fator opções, você para de correr susto. Só que tem um problema. Tudo tem uma solução, tudo tem um problema, né? Para que você possa achar possíveis opções, né, olhando a situação e pensar numa opção, pensar no que pode acontecer e pensar no que você vai fazer, você tem que processar o fato antes. Para processar o fato antes, você tem que ter pensamento analítico da situação, ou seja, conhecimento. Conhecimento tanto da situação quanto do que você vai fazer. E isso só acontece se você tiver tempo. E o tempo é fator que está ligado diretamente à distância. E agora a gente fecha a equação. Prestou atenção? Eu vou repetir. Ó, equação da direção situacional, que eu chamo de motomática, tá? Você só vai conseguir chegar na fase das opções se você tiver processamento do fato através do pensamento analítico, ou seja, conhecimento do que está acontecendo e do que você precisa fazer para sair daquele possível problema, ok? Para que isso aconteça, você precisa você precisa ter distância. E a distância nasce necessariamente de um fator de tempo. É tudo conectado. Presta atenção. E só com isso você consegue chegar aos e se, tá bom? Posso inverter a equação? A única vez que você vai poder inverter a equação é se você quiser colocar as opções à frente. Se você quiser colocar as opções, quarto fator da equação, bem na frente, ou seja, quiser daqui para frente pilotar, verificando e pensando no que vai acontecer e projetando as opções, pode. Porque isso vai te ajudar automaticamente. Agora a dica de diamante. Se você inverte, automaticamente você começa a manejar a sua distância, porque você quer ter mais tempo, o tempo todo, para buscar as opções de saída. Bingo.
Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, paciência, tá bom? Não seja complacente com nenhuma falta das opções acima, tá bom? Não seja complacente. Agora você sabe que elas estão todas conectadas e terminam afetando diretamente umas às outras. Não abra mão de nenhum desses fatores. Atenção para isso. E também, isso é muito importante, não queira acelerar um deles, tá? É muito comum no ato da pilotagem você querer acelerar o fator da distância. É muito comum você pensar em distância, querer tomar uma distância muito rápido ou abrir uma distância muito rápido. Só que, ó, você não pensa que às vezes abrir uma distância do veículo da frente te expõe a risco com o veículo de trás. Como você não contemplou isso, o fator opções foi desligado. Sabe os e se? Você não contemplou. E se eu der distância do veículo da frente, mas o veículo de trás colar em mim? E se? E aí você desconectou o quarto fator da equação. Portanto, acelerar um dos fatores vai atrapalhar, vai atravancar todos os outros fatores. Tá bom? Olha, assim como uma equação matemática, existe uma equação para o motociclismo. Essa equação é a equação da condução ou direção situacional, que eu batizei como motomática, do método motomática, tá bom? Distância, tempo, pensamento e opções. Isso é igual a pilotagem segura, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. E meu compromisso é esse: é fazer você pilotar com segurança e aproveitar os momentos únicos que a sua moto pode te dar, sem correr riscos à sua vida ou à vida de quem você mais ama e voltando vivo para casa. Se você não se inscreveu ainda na Semana da Segurança do Motociclismo, corre lá que as inscrições estão abertas, o link está na bio e eu vejo vocês no evento que está especial. Tá bom? Até. Tchau, tchau.